Entrando em contato com o atendimento ao cliente... Para muitas pessoas é um jeito fácil de arruinar um bom dia. Mas na Zendesk, nós deixamos a experiência do cliente melhor. Melhor para sua avó, melhor para o seu vendedor preferido de flores, melhor para o cara do apartamento 3A, melhor para você, melhor para todos. Porque enquanto alguns dizem que o cliente sempre tem razão, nós dizemos que o cliente é sempre humano. E como seres humanos, queremos fazer algo melhor para todos nós. Zendesk, experiência do cliente com IA desenvolvida para humanos. Você está ouvindo o História FM. Confederação do Equador. Você já ouviu falar dessa história? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei o professor Reginaldo Alves de Araújo, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Reginaldo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Reginaldo de Araújo, sou professor aqui no Ceará, da rede estadual. Pesquiso ao século XIX, principalmente a primeira metade do século XIX, em especial a formação do Estado Nacional Brasileiro, que contempla, evidentemente, o processo lá da Confederação do Equador, com um foco mais na versão cearense da Confederação do Equador, que não deixa de ter uma compreensão também da Confederação do Equador de uma forma ampla. Mas o meu foco é a Confederação do Equador no estado do Ceará. Então é isso, gente. Vamos entender o que foi a Confederação do Equador depois que eu dei um recadinho para vocês. Se você acompanha o História FM com frequência, você provavelmente sabe do que eu vou falar hoje, certo? Eu vou falar da Insider, que é a patrocinadora deste episódio aqui no História FM. Como eu já disse muitas vezes aqui no programa, sou cliente da Insider há mais de 1 ano e meio e sou um cliente muito satisfeito com o material deles. E, afinal de contas, por que eu sou tão satisfeito? Por que eu falo com tanta empolgação sobre a Insider? Porque elas têm muitas vantagens em relação às outras camisetas que eu tinha no meu guarda-roupa, Eu doei muitas delas, inclusive. E por que isso? As tech t-shirts da Insider têm um excelente conforto, tanto do ponto de vista do toque quanto do ponto de vista térmico, que pra mim é uma das coisas mais importantes numa roupa. É uma camiseta que não esquenta tanto, ela evapora o suor mais rápido, ela deixa o suor evaporar mais rápido. Consequentemente, ela demora mais a pegar cheiro, o que é muito bom para quem tem uma vida corrida, que passa muito tempo na rua. Ela desamassa com o calor do corpo, eu já testei isso mais de uma vez e realmente funciona. E ela não desbota, é só você seguir as instruções de lavagem corretamente que essa camiseta vai durar muito mais. O que acaba sendo um grande custo-benefício, porque a camiseta da Insider até pode custar um pouco mais do que uma camiseta de algodão comum. Mas você vai ver, se você pegar uma camiseta de algodão nova e uma da Insider nova, comprar as duas ao mesmo tempo e começar a usar e lavar elas com a mesma frequência, seguindo as instruções de lavagem, você vai ver que a de algodão vai desbotar depois de um tempo, enquanto a Insider vai estar lá com a mesma cor que estava no dia que você comprou. E hoje, 14 de outubro de 2024, até dia 24 de outubro começa a Black Week. E o que essa Black Week traz de novo? Se você usar o cupom HISTORIAFM15, você ganha 15% de desconto nas compras. E aí você me diz, tá, mas semana passada não era Black Week e o desconto também era esse? Então, só que agora a gente tem uma novidade. Na Black Week você pode juntar esses 15% de desconto do meu cupom com outros descontos que você encontra lá no site da Insider e você pode chegar a até 40% de desconto. Ou seja, você pode adquirir um monte de coisa de excelente qualidade por quase metade do preço. Então aproveita, porque essa é a hora de você finalmente descobrir se a Insider é tudo isso que você ouve aqui nas propagandas do História FM, caso você ainda não seja cliente. Spoiler, sim, são isso tudo mesmo. E se você já é cliente, é uma maneira de expandir o seu guarda-roupa com produtos que você já sabe que valem a pena. Então, quer comprar com desconto? Acessa no link que está na descrição desse episódio que você já ganha esse desconto, ou na hora de fechar a compra, você coloca, caso não tenha aparecido o desconto, deu algum erro ou qualquer coisa do tipo, você coloca História FM15 e o desconto está garantido. E a sua satisfação também, porque depois que você veste o Insider, você não quer voltar atrás. E claro que eu tenho que falar da nossa campanha do Apoia-se, como sempre, porque o Apoia-se tem sido o que sustenta o História FM desde o seu surgimento em 2019.
Esse podcast só surgiu por causa do Apoia-se e só continua existindo graças a essa plataforma e às contribuições generosas de quem apoia este projeto educacional gratuito que é o História FM. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Cícero Varela, Luiz Bedoya, Luiz Garcia, Ícaro Salerno, Cleiton Tavares, Daniel Bassolto, Daniel Sampaio, Matheus Gonçalves e Manuela Pascoal. Muito obrigado, pessoal, são vocês que financiam esse trabalho. E se você que está ouvindo, você quer apoiar, você pode fazer isso em apoia.se/obrigahistoria com qualquer valor a partir de R$2 por mês. E dessa forma, você ajuda a manter esse projeto educacional gratuito no ar. Se quiser fazer um apoio pontual e não faz questão de receber nenhuma daquelas recompensas que está lá no Apoia-se, você pode fazer isso via Pix com a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. A Federação do Equador foi um movimento revolucionário, republicano, que começa em Pernambuco em 1824, durante ali o reinado do Dom Pedro I, e vai também se espalhar por outras províncias do Nordeste, como o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Ceará. Antes de falarmos da Confederação do Equador, existem alguns antecedentes que eu acho que a gente precisa explicar, ainda que de forma breve, pois eles estão na raiz desse movimento. Então, nesse sentido, eu queria pedir para você explicar para a gente qual a influência da Guerra dos Mascates, que aconteceu ali entre 1710 e 1711, e a Revolução Pernambucana de 1817 na Confederação do Equador. Tá. A Guerra dos Mascates vai trazer a questão das rivalidades entre portugueses e nativos, né? Entre que os espanhóis chamariam lá na colonização espanhola de elite crioula. A gente não usa esse termo, mas acho que é adequado pegarmos de empréstimo aqui da historiografia latino-americana. Esse grupo passa a ver no final do século XVIII como um todo e no século XIX os portugueses como antagonistas, rivais, grupos que ocupavam espaços, cargos públicos, né, cargos de governança que interessavam a essa elite local, essa elite da região Nordeste como um todo. Esse fenômeno, apesar da Guerra dos Mascates ser um fenômeno pernambucano, essa rivalidade entre portugueses e nativos, portugueses e descendentes de portugueses ou mestiços, né, de portugueses com indígenas e africanos e todos os grupos étnicos com os quais os portugueses vão se miscigenar aqui no continente americano, né? Então, essa rivalidade, sim, ela vai ser fundamental na Confederação do Equador. Já referente à questão da Revolução Pernambucana, eu acho que a influência da Revolução Pernambucana se estende mais pela questão ideológica, a possibilidade de se implementar um modelo de governo republicano, né, de se questionar o modelo imperial português, né? Então, é o movimento pernambucano, claro, evidentemente fora a Inconfidência Mineira na região, no que seria hoje a região sudeste do país, né, na época as províncias do sul, que vai trazer mais esse debate, né, essa discussão do pensamento ilustrado que circulava o mundo no contexto do século XVIII e agora início do século XIX, né, com a Revolução Pernambucana. Então, nesta perspectiva da questão ideológica, né, do posicionamento de determinados indivíduos que vão, pegando o exemplo em especial da independência dos Estados Unidos, vão desejar, né, um outro modelo político. Não que a independência dos Estados Unidos ou a Revolução Francesa sejam as causas do que vai acontecer aqui no Brasil. As causas do que acontece no Brasil, em Pernambuco, né, precisamente, e se estende até o Ceará, confrontos, rivalidades e insatisfações locais, tanto na esfera econômica como na questão política. E onde essa parte do exemplo da Revolução Francesa, o exemplo da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, está mais na conta de como eu justifico a minha ação. Eu estou insatisfeito com o governo e, a partir dessa memória histórica que foi constituída por esses acontecimentos, eu vou justificar o meu posicionamento, né? Então, é nessa perspectiva que vai influenciar, sim, na minha leitura, a Revolução Pernambucana sobre os eventos que acontecerão com a Confederação do Equador. Acho que seria mais ou menos isso. A partir dessa explicação sobre os antecedentes, qual era o contexto social, político e econômico, não só de Pernambuco, mas da região como um todo ali, né? Porque a gente está pensando, claro, não é o recorte geográfico de Pernambuco hoje, né? Pernambuco era um recorte maior, enfim. Quais grupos estavam envolvidos
envolvidos nessas disputas e quais eram as forças políticas que estavam em jogo? Na região de Pernambuco, né, na região do Nordeste como um todo, um evento que vai ser fundamental para a Confederação do Equador vai ser a Revolução do Porto, né, Revolução Portuguesa, que acontece em 1820, né, e que a Revolução do Porto leva a proposta do governo português de criar uma constituição que limitaria ali os poderes do rei português, né, do imperador Dom João VI. E essa proposta vai chegar com muita força nas então províncias do Norte, né, na região de Pernambuco e no Ceará. Muito mais popular, né, em termos de discussão política, do que foi, por exemplo, a Revolução Pernambucana, no sentido de que a Revolução do Porto vai ser seguida de uma quantidade grande de jornais, de panfletos, de manifestações públicas que vão discutir de forma muito mais aberta, né, muito mais plural, né, e com um impacto em grupos populares que a Revolução Pernambucana não chegou a atingir. Então, esse movimento da Revolução do Porto, sim, ela vai trazer esse alcance. Então, tem esse alcance da Revolução do Porto. Em termos econômicos, o período que vai do final do século XIX até a vinda da família real portuguesa, né, 1808, somando-se ao processo lá de criação do Reino Unido do Brasil, de Portugal e Algarve, em 1815, Pernambuco, ele vai perdendo importância econômica e política. Em termos econômicos, Pernambuco perde, por exemplo, a província do Ceará, né, e da Paraíba, né, que se tornam províncias autônomas, que até 1808, eram ligadas à província de Pernambuco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as exportações do Ceará para a Europa, por exemplo, a exportação do charque, né, que era produzido muito aqui na região do Ceará, do aguardente, né, a famosa cachaça, né, o algodão, na fase do algodão, no século XVIII, né? Então, elas se davam pelos portos pernambucanos. Então, a arrecadação, né, grosso do capital que entrava nessa região ficava em Pernambuco, nas praças pernambucanas do comércio pernambucano. Com a emancipação dessas províncias, então você tem uma perca bem acentuada, né, desse dinheiro, né, dos resultados desse comércio externo, né, porque tanto o Ceará como a Paraíba começaram a comercializar diretamente com Lisboa, isso antes da vinda da família real, né? A emancipação dessas províncias são em 1799, né? Então, ali no finalzinho do século XVIII para o início do século XIX. Então, há essa crise econômica. Com a vinda da família real portuguesa estabelecendo no Rio de Janeiro, o centro político se consolida, né, que já vinha como uma tendência desde do século XVII, o centro político se consolida lá na região sudeste do país, né? Então, a questão do centro político, centro econômico, Pernambuco se sentindo isolado em termos de estabelecimento de governo, então havia essa crise institucional que afetava Pernambuco, muito embora isso não tenha o mesmo peso no Ceará, que é duas realidades completamente diferentes, né, distintas, e que vai ter movimentos, embora com o mesmo nome, como assim, o Ceará participa da Revolução Pernambucana e o Ceará participa da Confederação do Equador, mas os motivos que levaram o Ceará a participar desses dois movimentos não são os mesmos que levaram os pernambucanos ao mesmo procedimento. No Ceará, por exemplo, esse processo, né, de emancipação com relação à província de Pernambuco, de vinda da família real portuguesa, ele foi muito positivo, no sentido de que, a partir dali, o Ceará conseguia comercializar diretamente com a metrópole, diretamente com a coroa, né? Em 1808, a instalação da família real portuguesa, e mais precisamente em 1815, com a criação do Reino Unido de Portugal e Algarves, o comércio cearense estava em franca expansão, criando-se nas regiões mais portuárias, né, Aracati, Fortaleza, Aquirás, né, Granja, uma elite comerciária, uma elite de mercadores, né, uma forte elite de mercadores que vão ter posicionamentos políticos distintos se comparados com os grupos que ficavam no interior da província. Então, é um posicionamento muito mais, digamos assim, eles vão aderir à Revolução do Porto por outras questões, muito mais ligadas às rivalidades locais, das casas locais. A Revolução do Porto, a Confederação do Equador, né? Os motivos de uma insatisfação econômica, de uma marginalização política que, de uma certa forma, afetam Pernambuco,
não reverbera no Ceará. No Ceará, pelo contrário, há uma inserção nesse contexto aí, né, do final do século XVIII até o contexto lá, o desembocar da Confederação do Equador. Nós sabemos que a Constituição de 1823 foi decisiva para o início do movimento. Você poderia explicar por quê? E relacionado a isso, né, de que maneira a centralização política promovida pelo Dom Pedro I contribuiu para o movimento? Quando foi convocada a Assembleia Constituinte, né, de 1823, há uma espécie ali de pacto, né, não formal, evidentemente, mas um entendimento entre essas elites das províncias de uma forma geral, de que se implementaria no Brasil uma monarquia constitucional, seguindo o trâmite, né, seguindo a tradição que esse modelo político representava, ou seja, uma constituição que limitaria os poderes do rei. E, ao mesmo tempo que se cria essa Assembleia Constituinte, o processo eleitoral para a eleição dos deputados, tanto na eleição anterior, na Assembleia Constituinte de Lisboa, né, das Cortes de Lisboa, como esta do Rio de Janeiro, de 1823, ela vai desenvolver um processo de alianças políticas muito intensa nas províncias da região Nordeste, nas chamadas, então, províncias do Norte, né? Então, esses indivíduos, para se elegerem para determinados cargos, eles fazem acordos, alianças, discutem sobre os projetos políticos em questão, e essas alianças políticas, esses posicionamentos que eles vão se colocar, vai ser fundamental para esse processo, né, de formação de posicionamentos sobre o que viria a acontecer quando o Dom Pedro I destitui a Assembleia Constituinte. Mas isso não é nem o mais central nessa questão, Iclis. Eu acho que o mais central é como se dá o processo de independência do Brasil nessa região. Porque assim, a gente tem uma independência, em nenhum canto, né, não é verdade que a independência foi pacífica, né? Isso é quase um mito na nossa historiografia. Né? Em nenhum canto do país ela foi pacífica, sempre teve diferentes posicionamentos. Mas na região Nordeste você tem guerras, né, literalmente. Né? Você tem lá a região da Bahia, a independência na Bahia foi muito sangrenta, a independência em Pernambuco há uma certa resistência lá na junta de Gervésio, né? Gervésio Pires Ferreira, de se adota ou não, né, um alinhamento com Dom Pedro I, né? E no Ceará também não foi diferente, né? No Maranhão, inclusive, a independência foi muito mais na conquista mesmo, né? Nas batalhas, no campo de batalha, do que em acordos. No Ceará, há inícios de processos de resistência e lutas em prol da independência que vão compondo grupos políticos. Esse processo aí vai formar o grupo político de independência que eu estou falando, o grupo político que vai ocupar o poder na região de Pernambuco e vai formar o grupo político que vai ocupar o poder na região do Ceará. Que grupo político é esse? Lá em Pernambuco, o grupo lá do Manuel de Carvalho, né, Paz de Andrade. No Ceará, o grupo do Tristão Gonçalves de Alencar Araripe. Eles chegam no poder nesse contexto, né, nessa rivalidade da formação das juntas de governos provinciais, né, nesse embate que eles vão ter com outros grupos locais. O Tristão Gonçalves e o Pereira Filgueiras, aqui no Ceará, por exemplo, eles literalmente tomaram o poder da capital Fortaleza, nesse contexto da independência. Então, tinha sido eleita uma junta administrativa em 1821, onde o presidente dessa junta era um português chamado José Raimundo dos Passos Porbem Barbosa. E o Pereira Filgueiras, esse José Raimundo dos Passos Porbem Barbosa, tinha sido ouvidor na comarca do Crato, local de onde o Pereira Filgueiras era capitão-mor de ordenança, né? E havia uma rivalidade entre esses dois caras, rivalidade por causa da questão de diferentes visões de justiça. O Pereira Filgueiras, ligado nessa cultura mais paternalista, né, de estar lá, né, com relações pessoais com a população local, e o Porbem Barbosa com um esforço de implementar um conceito de justiça dentro do que se entenderia na época como justiça acadêmica, né? Um judiciário de carreira, né? Ele era um jurista. E esses enfrentamentos levaram à rivalidade deles dois. Então, quando ele assume o poder e que há o processo lá de independência do Brasil, o Porbem Barbosa, que era o que tinha sido eleito presidente da província do Ceará, ele hesita em aderir ao projeto do Dom Pedro I. Ele vai consultar os capitães-mores e as câmaras de vereadores das vilas. Isso é visto pelo Pereira Filgueiras como uma espécie de traição ao Dom Pedro I, e
ele, Pereira Filgueiras, monta um exército e toma a capital do Ceará, Fortaleza, juntamente com Tristão Gonçalves. Então, eles se estabelecem no Ceará em fins de 1822, em outubro para novembro de 1822. E é esse grupo que está no poder quando há a formação da Assembleia Constituinte de 1823 e quando há a destituição do Dom Pedro I da mesma Assembleia Constituinte de 1823. Eram eles que estavam no poder. Então, na cabeça deles, desse grupo lá daqui do Ceará, assim como também lá no Pernambuco, né, o grupo lá do Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Então, são grupos que vão se fixar no poder nesse contexto aí, do começo da década de 20 do século XIX, que é o momento lá da Assembleia Constituinte e é o momento da destituição da Assembleia Constituinte. E esses grupos vão ver a ação do Dom Pedro I como uma traição, porque traía o pacto que eles entendiam que tinha sido estabelecido. Traía lá a questão lá do Dom Pedro I ter aceitado implementar um governo constitucional, uma monarquia constitucional, que eles, apesar de eles serem republicanos, muitos deles federalistas, como coloca a historiografia local, né? O Evaldo Cabral de Melo, por exemplo, historiador da região de Pernambuco, vai defender muito isso, que o posicionamento pernambucano, e eu acrescento, o Ceará eram muito mais federalista do que o restante do país, ou seja, uma autonomia, né, da região, autonomia do lugar, em comparação às demais regiões da província, do Império. Então, esses caras vão ver esse posicionamento do Dom Pedro I como uma traição. É isso, para mim, que explicaria muito mais nesse contexto de por que a Revolução do Equador, né, a Confederação do Equador vai acontecer, né, nesta região, em especial Ceará e Pernambuco, entendendo que, apesar de ter havido vilas em outras províncias que aderiram à Confederação do Equador, não foi tão intenso como em Ceará e Pernambuco, onde o governo provincial como um todo, né, adere aos movimentos, né, aos citados movimentos. Outro ponto que deve ser relacionado à revolta era a crise econômica que a região Nordeste passava. Desde a expulsão dos holandeses, o açúcar, que era a principal economia da região, estava em crise. E, bom, aí a gente entra diretamente na revolta, digamos assim. Quais foram as principais causas que levaram à eclosão da Confederação do Equador? Ou, pelo menos, que evento marca o estopim disso? A destituição da Assembleia Constituinte de 1823 e a destituição das juntas administrativas, nesse mesmo contexto. Então, a destituição da Assembleia Constituinte de 1823, ela, como eu já antecipei, ela vai ser entendida por essas elites que estavam no poder como uma traição do imperador. O discurso é esse, não, o imperador nos traiu. Então, a monarquia, né, o rei, né, manda navios de guerra para cercarem Pernambuco. Esses navios ficam lá, né, isso no contexto lá, no comecinho do 1824, né, ficam em Recife, né, com os seus canhões, as suas armas apontadas, né, esperando o desenrolar da situação. O governo local convoca a população para o primeiro grande conselho lá, né, para saber se aderia ou não à nova proposta de Constituição. O Frei Caneca, que é um dos principais intelectuais da Revolução Pernambucana em Pernambuco, vai se colocar contra, né, essa adesão à nova Constituição, com falas muito enérgicas, apontando essa questão da traição do Dom Pedro I. Ao mesmo tempo, no Ceará, e aqui eu quero abrir um parênteses, né, há um entendimento comum que entende que a Revolução Pernambucana foi um evento que começou em Pernambuco e se espalhou pelo Nordeste. Eu não tenho essa leitura. Na minha interpretação, a Confederação do Equador é uma soma de eventos independentes que acontecem em Pernambuco e acontecem no Ceará, que depois se aliam, se somam, né? Tanto que o motivo, né, relacionado a Pernambuco é diferente das motivações do Ceará. Isso não quer dizer que as elites dessas duas províncias não conversassem, não estabelecessem pontos comuns, não promovessem influências recíprocas. Mas enquanto há essa consulta lá do governo pernambucano sobre, no primeiro grande conselho, né, sobre se aderir ou não à nova proposta constitucional, né, aqui no Ceará, já em janeiro de 1824, você tem vilas
se rebelando e decretando o fim da monarquia e proclamando a república, como a vila de Quixeramobim, então Vila de Campo Maior, isso em janeiro de 1823. É claro que era uma vila, então era muito simbólico ali, que aquilo não vai ser em si a Confederação do Equador no Ceará. É um primeiro movimento que demonstra insatisfação, né? E a adesão posteriormente de outras vilas e manifestações de diferentes governos de vilas, né? De câmaras de vilas, contrárias ao posicionamento do Dom Pedro I, né? Então, essa ação, né, que vai ser marcante. A outra ação, como eu falei, é a destruição das juntas administrativas, né? Quando chega esses governos nomeados, como, por exemplo, no Pernambuco, Paz Barreto foi nomeado, que era alguém ligado à repressão lá, ao movimento de 1817. E aqui no Ceará foi nomeado Pedro José da Costa Barros, que era ligado aos comerciantes de Fortaleza, os comerciantes de Fortaleza que, por sinal, apoiaram o governo do Porbem Barbosa, né? José Raimundo dos Passos Porbem Barbosa, que foi o cara que teve lá, que foi eleito presidente da Junta Administrativa no Ceará, e que, na visão do Filgueiras, do Tristão Gonçalves e do grupo que estava no poder, o Pedro José da Costa Barros era considerado alguém que tinha sido colocado contra o processo de independência e favorável à Acordo de Lisboa. Muito embora não tenha sido, ele mesmo, Costa Barros, não teve um posicionamento que possibilite a gente ter essa leitura dele, mas era a leitura dos confederados, né, do Tristão Gonçalves, do Pereira Filgueiras e dos grupos do Padre Mororó aqui no Ceará, do grupo que estava no poder. Então, quando ele nomeia o Costa Barros aqui no Ceará, assim da mesma forma como quando se nomeia o governador lá de Pernambuco, né, o presidente de Pernambuco, né, há uma reação a essas nomeações, porque são vistas como traições. No caso do Ceará, era como se o governador estivesse rompendo com aqueles que o apoiaram durante o processo de independência e aderindo àqueles que teriam se colocado contrários à independência aqui no Ceará, né, que é o grupo lá do Porbem Barbosa, né, e lá em Pernambuco do Paz Barreto, né, o cara lá que era contra o movimento republicano lá de 1817. Então esses teriam sido os fatores. Em termos gerais, quais eram os objetivos políticos e econômicos da Confederação do Equador e qual foi a influência da ideologia republicana nessa revolta? Tá, assim, em termos de objetivos econômicos, né, eu desconheço o posicionamento dele sobre a economia. Ele tem um objetivo político muito claro, né? O objetivo político maior é o federalismo, com grande influência republicana nessa discussão, mas não necessariamente republicana. Você vai ver o Frei Caneca falando em republicanismo, né? Você vai ver o Padre Mororó aqui no Ceará falando em instalar um governo republicano, o Tristão Gonçalves, né, defendendo essa bandeira. No entanto, o Pereira Filgueiras era um monarquista aqui no Ceará, e você tinha outros monarquistas ou constitucionalistas, digamos assim, né, monarquistas constitucionalistas, também participando lá do movimento pernambucano. Então, não dá para afirmarmos que a proclamação de uma república seria o fim último desse movimento. Por que não? Eles convocaram uma reunião, um grande conselho, né, a ser implementado com participantes eleitos das províncias do Ceará, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que nunca se efetivou. Nesse grande conselho se decidiria se o movimento seguiria ou não um governo republicano. Como também eu não entendo, né, uma vez que não encontrei nenhuma documentação que me possa dizer o contrário, que a Confederação do Equador foi um movimento separatista. A integração que há entre essas províncias, né, e o discurso de união das províncias era por causa de uma crença, de um boato que surgiu na época, em que havia um esforço português de recolonizar o Brasil. Inclusive, o Dom Pedro I fala disso. Não sei se como blefe, né, como uma forma de acirrar os ânimos nessas províncias que ele já considerava rebelde, ou se realmente ele acreditava nisso, mas era um boato que circulava na imprensa de uma forma geral. Por que boato? Porque não se concretizou, não sabemos até que ponto, né, houve nesse contexto da década de 20, né, 1924, tal pretensão por parte do governo português. O que sabemos é que a história chegou aqui, né, e que esses confederados, né, viram nisso um risco, uma ameaça. Justamente por isso, vendo isso como uma ameaça, eles viram o ato do Dom
Dom Pedro I em retirar os navios que estavam em Pernambuco, né, os encouraçados, os navios militares que estavam lá cercando, né, Recife, como uma traição, né? Então esse ato de tirar os navios do Dom Pedro I foi visto pelos confederados como mais uma traição do Dom Pedro I, que na cabeça deles estava entregando, né, a região lá de Pernambuco a uma possível invasão portuguesa, né? Então Dom Pedro I era visto traidor por ter traído a Constituição de 1824, também traidor por ter não nomeado pessoas, né, que estavam no governo para ser o presidente de província, e sim nomear antagonistas aos governos que estavam tanto no Ceará como no Pernambuco, e agora traidor por abandonar a região, né, a sanha, a suposta sanha das invasões portuguesas, né? Lembrando, isso era um boato, mas na época se acreditava piamente, né, nessa invasão portuguesa, né, nesse contexto aí. Um dos líderes da revolta foi o Frei Caneca, que já tinha participado da Revolução Pernambucana e tal. E aí eu queria pedir para você comentar um pouco mais assim sobre como é que foi a participação dele na Confederação, quais outras lideranças que tiveram um papel importante nesse movimento, enfim. O Frei Caneca foi o intelectual da Confederação do Equador, né? Foi o cérebro da Confederação do Equador. Ele, por exemplo, ele vai escrever no seu jornal Tipos Pernambucanos, né, no contexto lá da Confederação do Equador, um projeto de Constituição, que é uma espécie de muito influenciado pela Declaração dos Franceses, da Revolução Francesa, Declaração do Homem e do Cidadão, dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ocorre no contexto da Revolução Francesa. Ele faz algo muito próximo àquilo, né, e publica nos Tipos Pernambucanos. Como também ele publica trechos da Constituição que tinha sido destituída pelo Dom Pedro I. Então, ele vai ser o intelectual da Confederação do Equador em nível de Pernambuco. Em nível de Ceará, a figura é o Padre Mororó, que vai exercer um papel muito parecido com o que faz o Frei Caneca em Pernambuco, né? Ou seja, o cara que vai dar um sentido ideológico ao movimento confederado. Tanto o Frei Caneca quanto o Padre Mororó aqui, né? O Frei Caneca no Tipos Pernambucano, o Padre Mororó no Diário do Governo da Província do Ceará, né? Que era o jornal, né, que existia aqui no Ceará, né? Inclusive a partir de uma tipografia doada pelo governo pernambucano, eles vão ter um discurso republicano forte, né? Bem representativo. No entanto, esse discurso republicano ele não é hegemônico, ele não é excludente de outras possibilidades. Então deixa eu ler aqui um trecho, né? Eu peço licença para ler um trecho do discurso do Frei Caneca, né, para a gente entender mais ou menos como pensava esse grande intelectual, né, pouco estudado, mas uma mente bastante privilegiada por seu contexto, né? Deixa eu só ler aqui, abre aspas. É necessário repetirmos que Sua Majestade, para viver em uma nação demagoga, porque o Dom Pedro, né, a expressão demagoga, porque o Dom Pedro tinha dito que os confederados eram demagogos, ou seja também, isto é, que reconheça a soberania nacional, que se deixe de legitimidade absurdas, que se lembre que o título de imperador, pelo qual a nação só declarou que ele havia de ser o chefe do poder executivo, lhe foi conferido por graça, não de Deus, sim da soberania e generosa nação brasileira. É necessário mandar queimar em praça pública, pelo executor de altas justiças, o projeto constitucional. É necessário que Sua Majestade seja acomodado e, sem fazer búlia, reunisse outra vez a nação brasileira para formar o seu pacto social e receba a Constituição que esta lhe der. Ou seja, ele tem um discurso republicano, né? Assim como o Padre Mororó no Ceará, assim como o Tristão de Alencar Aripe no Ceará, assim como o governo Carvalho, né, de uma forma geral. No entanto, eles não descartam a possibilidade de restabelecimento de uma monarquia constitucional. O que eles estão cobrando aí? Eles estão cobrando que, se for possível, se convoque uma nova Assembleia Constituinte e que esses representantes da nação elaborem uma Constituição e que o Dom Pedro I se conforme em simplesmente executar essa Constituição, e não em ele, Dom Pedro, determiná-la, né? Então, o posicionamento dele é bem moderado, né? Se a gente analisar as pormenores do discurso. Ou seja, ele aceita a possibilidade de uma monarquia constitucional
constitucional. Ele não nega isso. Então, em nenhum momento vai ter lá um discurso dos confederados em defesa de uma separação destes grupos, né, que estavam em lutas contra as medidas tomadas pelo Dom Pedro I, em luta contra a medida lá da destituição da Assembleia Constituinte, né, e da destituição das juntas administrativas. Vai ser uma luta não para se proclamar a separação dessas regiões, mas para que essas regiões se inserissem na nação brasileira a partir de seus preceitos e não dos preceitos do imperador. A foco é diferente. Ou seja, para ficar bem evidente, não há um projeto dos confederados de emancipar a região Nordeste. O que há é uma acusação do imperador que tal aconteceria, que é publicado na imprensa, principalmente do Sudeste do Brasil, né? Na imprensa oficial do Império do Dom Pedro I. Mas isso não é proclamado pelos confederados. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, eu te perguntei por último ali sobre essas questões, sobre as lideranças e tal, mas eu queria saber sobre o papel, a escala das camadas populares nessa Confederação do Equador e o que esse movimento defendia em relação aos escravizados. Eles não eram abolicionistas, eles não defendiam o fim da escravidão, então isso não entra na discussão deles. Era um movimento de elite, né? São senhores de terra ali, são padres, são funcionários, são burocratas, né? Funcionários públicos. Não havia ali nenhum discurso relacionado à abolição dos escravos. Inclusive, né, muitas dessas lideranças tinham escravos, né? A Bárbara de Alencar, aqui, né, a mãe lá do José Pereira Filgueiras, aliás, do Tristão Gonçalves de Alencar Aripe, ela era uma senhora de escravos, né? uma proprietária, produtora de rapadura na região e de aguardente na região do Cariri, né? Escravista. O padre José Martiniano de Alencar era escravista, ele tinha escravos, né? Então não contemplava a questão da abolição dos escravos, o movimento era um movimento de elite. No entanto, há sim uma interessante e intensa participação de grupos populares, principalmente de indígenas, pobres de uma forma geral, né? Pobres livres e libertos, né? E as populações indígenas. Quando o Dom Pedro I nomeia, por exemplo, o Pedro José da Costa Barros para presidente da província do Ceará, que este destitui a junta do Tristão Gonçalves de Alencar Aripe, estou falando de Ceará, falando de Pernambuco não, né? Em Pernambuco a participação indígena é bem menor, no Ceará é bem maior. Então, quando Dom Pedro I nomeia o Costa Barros, que este chega ao Ceará, que é apoiado pela elite lá de Fortaleza e do Aracati, essa elite portuária que eu falei, né, que tinha um posicionamento mercantilista muito forte, interesses mercantilistas muito fortes, o Pereira Filgueiras e o Tristão Gonçalves se refugiam em Arroxes, que era uma vila indígena na proximidade de Fortaleza, e depois vão para Messejana, que era outra vila indígena. E é a partir dessas vilas indígenas que eles montam um grupo militar que vai derrubar o governo do Costa Barros, do Pedro José da Costa Barros, em Fortaleza. Então, a força que destitui o Costa Barros e que garante o governo lá dos confederados aqui no Ceará, ela é majoritariamente indígena. Tem um historiador muito bom, né, João Paulo Peixoto, do Ceará, mas que mora em Piauí, que tem vários trabalhos discutindo esse ponto, nessa questão dessa presença marcante indígena na Confederação do Equador. Da mesma forma, quando há as lutas de resistência do governo do Império do Brasil aos confederados, uma grande parte dessas populações indígenas vão abandonar o Tristão Gonçalves de Alencar Aripe, aqui no Ceará, e vão se aliar com as forças imperiais. Então, eles vão ser tanto a principal força que vai garantir a destruição do Costa Barros, portanto, o início da Confederação do Equador no Ceará, como serão também uma força muito significativa na repressão aos confederados a partir de setembro e outubro de 1824, né, nas lutas pela reconquista lá do Império Português. A população indígena vai ter esse posicionamento ambíguo, né? Ora como uma força a favor dos confederados, ora como uma força contrária aos confederados. Não por mudanças ideológicas, mas por questões mesmo de praticidade. Com as vantagens que essas populações indígenas de acesso à terra, de acesso a determinados bens, de acesso à influência política, tinham ao se aliarem com Tristão Gonçalves e o Pereira Filgueiras aqui no Ceará, e quais
prejuízos teriam quando se percebeu que o Império Português o Império do Dom Pedro I, as forças oficiais do Império Brasileiro estavam retomando esses postos, retomando essas vilas do Ceará. Então eles mudaram de lado porque era mais interessante para eles. Eu queria te perguntar agora sobre essa questão do objetivo da Confederação do Equador, da criação de um estado autônomo que seria formado por territórios onde hoje, né, são Pernambuco, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas. E aí eu queria te perguntar por que isso não deu certo. Porque assim, desde o primeiro momento que a Confederação do Equador tem uma grande resistência interna em seus respectivos espaços. Em Pernambuco, né, com os grupos lá ligados ao Paz Barreto, né, resistindo aos confederados. No Ceará, com os grupos ligados aos comerciantes de Fortaleza e Aracati, e rivalidades do interior do Ceará que eram a favor da monarquia, né? Por exemplo, uma personagem central no Ceará, nesse contexto, é o Pinto Madeira, né? O Pinto Madeira vai ser uma das principais forças de resistência aos confederados desde a primeira hora, desde o primeiro momento em que o Tristão Gonçalves e o Pereira Filgueiras assumiram o poder, né? Então há uma espécie de continuidade ali das lutas de independência, né? Que o Pinto Madeira já se colocou contra o projeto constitucional, quando percebeu que havia um projeto constitucional. Pinto Madeira era um defensor do antigo regime, que vai se envolver posteriormente numa luta que lá na década de 1930, quando Dom Pedro I abdica ao trono, então ele vai levantar armas contra o governo imperial naquele contexto. Mas nessa época ele já estava, né, se colocando contra o constitucionalismo, né, contra o constitucionalismo do Dom Pedro I, né, contra o constitucionalismo do Dom Pedro I no processo de independência, defendendo a permanência de um Estado absolutista, né, e continuou lutando contra essa junta administrativa que se estabeleceu no Ceará desde a primeira hora, desde o contexto lá da chegada deles ao poder, e continuou com a Confederação do Equador, né. Então não há uma trégua nesse processo de luta, né, tanto que é o mesmo processo de independência. Mas, no entanto, Iclis, eu não concordo com essa leitura de que há um projeto emancipacionista de se criar um governo local. Há um projeto de se implementar uma federação, né? Ou seja, um acordo onde todas essas províncias se viam como iguais. Não é um projeto, não sei se foi essa a tua colocação, mas não é um projeto de criar um governo distinto do governo brasileiro. Tanto que em nenhum momento ele se define como equatorianos ou algo desse tipo, né? Eles se definem ainda como brasileiros. E em nenhum momento eles param de convidar as demais províncias a se aliarem a eles. Então, um discurso bem aberto. Todas as províncias que quiserem se aliar conosco serão bem-vindas, né? Além lá do clássico, né? Das 4 primeiras províncias, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, né? Claro que há movimento também que se estende para o Piauí, né? Se estende um pouquinho para Sergipe e para Alagoas, como você bem colocou aí. No entanto, são essas 4 que eu citei que seria o núcleo inicial do projeto da Confederação do Equador, né? Ou seja, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Isso não quer dizer que esses governos todos aderiram à Confederação do Equador. Os governos provinciais que aderiram à Confederação do Equador só foi Ceará e Pernambuco, né? As demais províncias, foi algumas vilas que aderiram, algumas personalidades que aderiram, alguns governantes ficaram lá hesitantes, né? Se adeririam ou não ao processo, né? Mas não é um projeto de emancipação, é um projeto de federalismo, como já colocou, né, o Evaldo Cabral de Mello. Evaldo Cabral de Mello já traz isso, né? Eu acho que ele escreveu um livro dele, se não me falha a memória, nos anos 90, que é o principal foco, diferentemente do que aconteceu com a Revolução Pernambucana, que aí sim o foco era implementar um governo republicano. A Confederação do Equador é muito mais um movimento federalista, o que significa dizer que para esses caras não necessariamente o federalismo era sinônimo de república. Você poderia pensar em um federalismo monárquico, né? Então, o que eles faziam é o seguinte: bom, se vier uma república, ótimo, beleza, perfeito. Mas se não vier, a gente aceita negociar. Estavam abertos para negociação. Quem vai acusá-los de ser um movimento exclusivamente republicano e ser um movimento separatista vai ser o governo imperial, vai ser o Dom Pedro I. Eles não vão se posicionar como tais, né? Pelo contrário, vão se posicionar como contrário às medidas centralizadoras tomadas lá por Dom Pedro I, né? Mas desde que se restabelecesse uma Assembleia Constituinte,
seguinte, e se estabelecesse autonomia das províncias para escolher os seus governantes, né, os governos provinciais, estava resolvida a questão, né? A questão era estabelecer a relação que se daria entre as províncias e o governo central. É esse o foco da Confederação do Equador. E aí que ganha força o líder mais influente dessa época, o Frei Joaquim de Amor Divino Caneca, o Frei Caneca. Frei Caneca teve um papel importante na Revolução de 1817. Passou anos preso em 1823. Fundou um jornal que defendia ideias liberais e federalistas, o Tips Pernambucano. Os artigos escritos nesse jornal e os discursos de Frei Caneca são os documentos mais importantes para entender as ideias e motivações da Confederação do Equador. E eu queria entender quais foram as principais consequências da repressão ao movimento e às lideranças envolvidas, e o papel da imprensa também, né? Ela foi utilizada tanto a favor quanto contra o movimento? Sim, os confederados eles vão ter uma imprensa deles, né? No Ceará, a gente vai ter o Diário do Governo do Ceará, em Pernambuco, o Tips Pernambucano, né? Tips Pernambucano, o jornal lá do Frei Caneca, e que vai ser o principal veículo de difusão das ideologias e do discurso do movimento, e no Ceará esse Diário do Governo do Ceará, né? Então tem essa imprensa local, só que a circulação dela é bem restrita por causa do contexto lá de rebelião, né? A imprensa vai ser fundamental para demonizar o movimento e muito responsável pela nossa interpretação contemporânea do que foi o movimento. Essa ideia de que a Confederação do Equador foi um movimento especificamente republicano e não um movimento que via a república como possibilidade, mas não que necessariamente teria que ser republicana, é da imprensa do Rio de Janeiro. São os jornais do Rio de Janeiro, né, o Espectador Brasileiro, dentre outros jornais do Rio de Janeiro, que vão construir essa mitologia da Revolução da Confederação do Equador. Assim como esse discurso, né, de que a Confederação do Equador era um movimento separatista. É o Dom Pedro I que vai trazer isso no seu discurso, né, nas suas proclamações, né, que vai classificar o movimento de Pernambuco como um movimento separatista. Claro que eu já escutei, né, de colegas a seguinte afirmativa: não, mas isso aí seria inevitável, né, se eles estavam colocando, questionando a autonomia do imperador, questionando o centralismo de Dom Pedro I, necessariamente eles teriam que proclamar uma república e se separar do resto do Brasil. Mas aí é contar a história do que não houve, né, a história do que não aconteceu, a história dos possíveis aí, né. Isso seria possível? Sim, possivelmente poderia acontecer, mas possivelmente também poderia não acontecer, né? Então não é um movimento republicano. Em termos de importância política, a Confederação do Equador, nessa região das províncias em que ela tem influência, em que ela ocorre, ela vai ser um divisor de águas para a construção de uma memória política, e como você bem sabe, a memória política é fundamental para se construir identidades políticas. Claro que nesse contexto, né, da década de 1820, aí não existiam os partidos políticos, como a gente tem hoje, né? Essa cultura partidária, mas existiam grupos políticos que se afirmavam ou como simpatizantes, ou como antagonistas, ou então rivalidades que haviam sido estabelecidas no contexto da Confederação do Equador. Então foi fundamental para se construir uma memória política na região, e essa memória política para definir posicionamentos políticos de indivíduos como sendo mais próximos aos posicionamentos da Confederação do Equador, ou se colocando mais distantes dos posicionamentos da Confederação do Equador. Então, no período regencial, por exemplo, a Confederação do Equador vai ser constantemente resgatada como um movimento liberal, como um movimento precursor dos ideais que o período regencial vai trazer, de maior autonomia do local, de maior autonomia do legislativo e de menor influência do executivo, constantemente. Isso no Brasil todo, não só na sua região, mas em todo o Brasil, né? Então, a Confederação do Equador vai ser um divisor de águas nesse contexto. Tanto que o grupo que eu participo, né, aqui no Ceará, né, que se chama SEBO, né, Sociedades de Estudos Oitocentistas Brasileiros, né, SEBO, né, ele está começando a fazer uma série de lives, de entrevistas com historiadores que trabalham na Confederação do Equador em regiões fora do Ceará. Por exemplo, qual foi o impacto da Confederação do Equador na região das Minas Gerais? A gente vai lá buscar estudiosos, né, historiadores de Minas Gerais,
que tenham alguma familiaridade com esse tema. Como é que foi o impacto da Confederação do Equador no Rio de Janeiro? A gente vai lá buscar estudiosos, pessoas que tenham alguma familiaridade com o impacto da Confederação do Equador no Rio de Janeiro, para a gente entender a abrangência desse movimento, que o movimento, sim, ele foi travado na região Nordeste, né? Principalmente no Ceará e Pernambuco. No entanto, a sua influência, a sua abrangência é muito maior do que a região Nordeste, né? É uma influência nacional. Como é que a Confederação do Equador impactou a estabilidade política do primeiro reinado? Vai ser um primeiro contraponto, né, ao Dom Pedro I. Eu diria que o Dom Pedro I nunca se recuperou da Confederação do Equador, né? Tanto que, né, ele implementa a Constituição, quando a volta, né, das eleições, que se elege uma Câmara de Deputados, os grupos lá ligados a esses posicionamentos liberais, federalistas, vão estar sempre presentes, né? A pressão sobre os seus posicionamentos, né, vai ser constante. Antigos rebeldes voltam, né, como deputados eleitos, como a exemplo aqui do Ceará, como o padre José Martiniano de Alencar. Ele foi eleito deputado em 1826 e vai exercer duras críticas ao Dom Pedro I nesse sentido de projeto de centralização política. Então, essa pressão que foi inaugurada pela Confederação do Equador, ela vai, digamos assim, criar essa memória, né, essa referência de crítica à administração do Dom Pedro I e vai ajudar, inclusive, na sua abdicação em 1831, né, quando Dom Pedro I, em 1830 para 1831, quando Dom Pedro I abdica ao trono e tem início a regência, que é justamente esses grupos, esses herdeiros da Confederação do Equador, que vão assumir o poder na regência. Essa influência liberal vai se estender até o movimento da formação de um governo regencial na década de 30, principalmente na administração do padre Feijó. Dá para dizer que a Confederação do Equador contribuiu para o fortalecimento de algum sentimento autonomista no Nordeste brasileiro, ou seria um exagero? De autonomia no sentido de lutas emancipacionistas, eu acho que é muito mais um mito isso aí. Mas de autonomia no sentido de reivindicar, né, uma maior autonomia administrativa, né, de ter posicionamentos políticos que defendem isso, sim, ela vai ser um movimento político muito simbólico nesse sentido, de ser um exemplo de luta pela autonomia administrativa. Federalismo mesmo, né? Estabelecimento de uma relação federalista, de se questionar a política de centralização do Dom Pedro I, né? E propor relações federalistas com o restante da província. Uma postura do Frei Caneca, que vai ser constantemente resgatada, não só na região Nordeste, mas em outras regiões do país também, é a ideia lá de que nenhuma província seria hegemônica sobre a outra, que todas as províncias estariam em pé de igualdade e que a relação entre essas províncias deveria dar-se através dessa igualdade, da mesma igualdade de condições e de influência, né? Então, de forma federalista. E, no entanto, né, entendia-se na região Nordeste que o Sudeste, principalmente a província do Rio de Janeiro, exercia uma hegemonia quase colonialista sobre as províncias do Norte e Nordeste, dado que uma boa parte dos impostos pagos na região eram aplicados na região Sudeste, na formação lá da estrutura para receber o governo, para receber não, porque ele já estava instalado, né? Mas para o conforto e para o convívio e para a manutenção da estrutura necessária para a família real do Dom Pedro I e posteriormente do Dom Pedro II. Então tem esse sentimento de autonomia nesse sentido, né? Que as verbas daqui fiquem aqui, que nós possamos escolher o nosso próprio governante, né? Então, uma crítica à figura do presidente de província, isso sim vai ter, mas não, repito, como um discurso separatista em relação ao Império do Brasil. Isso, na minha leitura, nem na Confederação do Equador existiu. E para terminar, eu queria te perguntar se existe alguma memória específica consolidada ou talvez alguma memória em disputa a respeito da Confederação hoje. Pronto, essas interpretações, essa ideia, né, para mim, de que a Confederação do Equador foi um movimento separatista e que foi um movimento republicano, exclusivamente republicano, perceba, né, o que eu estou defendendo aqui é que a Confederação do Equador, ela tinha sim um discurso republicano, no entanto, enquanto possibilidade, não exclusivamente republicano. Dentre outras possibilidades, havia a possibilidade de estabelecer um governo republicano, que seria implementado ou não na convocação de um dos grandes conselhos, unindo as províncias envolvidas para uma data que nunca chegou a ser marcada, porque o movimento acabou antes. Então tem isso.
Esse discurso dizer que a Confederação do Equador é um movimento separatista foi construído, né, no primeiro reinado pelo Dom Pedro I como uma forma de demonizar o movimento, né? Naquele momento, essa ação separatista e republicanista seria os qualificativos pejorativos que o governo atribuía à Confederação do Equador, né? De traidores, olha o que eles quiseram fazer, eu que sou o defensor perpétuo da nação, olha o que eles fizeram, o que eles quiseram implementar. Então tem esse discurso elaborado pelo Dom Pedro I. Uma vez proclamada a República, essa República vai ver a Confederação do Equador como sendo um precursor do movimento republicano. E de fato foi. Você tinha lá o discurso republicano, você tinha lá as bandeiras republicanas, você tinha lá a possibilidade de implementação de um governo republicano. E vai acentuar ainda mais esse discurso de que a Confederação do Equador foi um movimento separatista. Você poderia ter até um certo posicionamento, em determinado momento, uma liderança ou outra falar isso, mas não era a hegemonia, né? Estou falando do separatismo, né? Não era o discurso hegemônico. Paz de Andrade, em um momento ou outro, ter citado alguma coisa, aqui no Ceará o Frei Caneca ter citado alguma coisa, mas não no sentido de ameaça, né? Muito mais como, olha, se não atenderem às nossas reivindicações, pode acontecer isso. Se não atenderem às nossas exigências, pode acontecer isso. E não como algo que era o foco do movimento. O foco do movimento era o federalismo, implementar a autonomia da região em termos de se auto-administrar, né? Criar um governo local, e esse governo local está em pé de igualdade com as demais províncias e não ser hierarquicamente inferiorizado a uma província central, como se entendia aqui, que seria a província do Rio de Janeiro sobre essas províncias da região, que então, né, se definia como Norte, que seria o atual Nordeste. Então seria isso, né? Essa memória em disputa é justamente essas memórias sobre o que foi a Confederação do Equador, que na minha leitura está no campo, né, da mitologia, isso de dizer que a Confederação do Equador foi um movimento separatista, construída justamente pelo imperador, pelo Dom Pedro I, e que foi revigorada pelo discurso republicano frente à implementação da República aqui no Brasil, para tentar construir um símbolo republicano precursor, né? Então, o mesmo movimento acontece lá com a Inconfidência Mineira, que eles vão buscar esse símbolo republicano, essa ancestralidade pernambucana, e a Confederação do Equador vai ser um desses símbolos a ser elegidos pelos republicanos da Primeira República. As tropas imperiais entraram no Recife no dia 12 de setembro de 1824. Para punir os pernambucanos, o Império tirou da província uma grande parte do seu território, a comarca de São Francisco, que hoje faz parte da Bahia. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer aprender mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar 1, 2 ou até 3 livros sobre esse assunto, o que é que você recomenda? Bom, eu acho que um livro Tips Pernambucano, ele foi organizado, deixa eu só olhar quem é o organizador, que são a compilação do jornal Tips Pernambucano, jornal lá do Frei Caneca, né? É uma excelente leitura para entender justamente a cabeça do Frei Caneca. É uma publicaçãozinha da década de 80, então não é fácil encontrar novos exemplares, né? É um livro velho. Ele não, pelo que eu sei, ele não foi republicado, né? Ele não teve uma segunda edição. Então é um movimento, mas quem conseguir encontrá-lo é uma excelente obra. A obra do Evaldo Cabral de Melo, né? A Outra Independência, leitura fundamental, né? Leitura obrigatória, né? A Outra Independência, do Evaldo Cabral de Melo, né? Esse sim tem várias edições, foi republicado várias vezes, né? Livro fácil de ser encontrado. Sugerindo mais as pesquisas mais recentes de um historiador aqui do Ceará, Weber Porfírio, né? Dissertação de mestrado, mas no momento eu não estou lembrando do título da dissertação dele. Mas está online, colocando lá Weber, né? Igual o Max Weber, Weber Porfírio, você encontra a dissertação de mestrado do Weber e a tese dele que ele está escrevendo, né? Eu não li ainda, porque ele ainda está escrevendo, que eu penso que será um bom trabalho científico, né? Um bom trabalho sobre isso, né? Sobre essa questão da Confederação do Equador, já que é o recorte dele estudar especificamente a Confederação do Equador. E claro, né, para fechar, se me permite mais uma obra, você pede 3 obras, mas eu quero citar uma quarta, O Diário do Governo
do Ceará, que foi uma publicação organizada por Jorge Brito e publicado pelo Museu do Ceará, que você também consegue encontrar com certa facilidade nas bibliotecas, nas livrarias virtuais, né? Nas livrarias virtuais. Essas 3 obras eu acho que seriam 3 boas referências, né? 4, né? Na verdade eu citei 4, incluindo aí o Weber e o Porfírio. Então é isso, gente. Reginaldo, tem alguma consideração final? Só uma. A Confederação do Equador do Ceará, ela não é o mesmo movimento, eu já falei um pouco isso, do que a Confederação Pernambucana. São 2 rebeliões distintas, com características distintas, com motivações distintas, que se unem. Então, a rebelião do Ceará, por exemplo, ela começa em abril de 1824. A Confederação do Equador de Pernambuco começa em 2 de julho. O Ceará só se une a Pernambuco em agosto do mesmo ano. Então, de abril a agosto, os 2 movimentos seguiram caminhos distintos. Ambos já rompidos com o governo imperial, mas seguindo caminhos distintos, né? Só vão se juntar em agosto, né? Quando o Ceará adere ao projeto lá do governo pernambucano de fazer causa comum com a Confederação Pernambucana. Então é ali que se juntam os movimentos, mas são 2 movimentos distintos. Não existe nada parecido com o que se define na historiografia de um movimento que começa em Pernambuco e se espalha para as outras regiões. É um movimento que começa simultaneamente em diferentes regiões e que se junta em um determinado momento. Isso começa também no Rio Grande do Norte, isso começa também em algumas vilas do Piauí e se juntam a Pernambuco. Então há uma agregação de movimentos, né, em torno lá do governo pernambucano, mas não um movimento que começa em Pernambuco e se espalha pelas demais regiões. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de apoiar a gente lá em apoia.se/obrigahistoria e, claro, seguir a gente nas redes sociais, @obrigahistoria no Instagram. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Fernanda Arno. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.